Com a queda significativa da popularidade do Lully, eu posso afirmar que este ano aqui é o último ano desse desgoverno. E creia nisso que eu estou falando, porque as evidências são claras. Eu vou trazer aqui para vocês e eu peço para você deixar o like como sempre, compartilhar esse vídeo em todos os seus grupos. O canal precisa da sua ajuda, eu preciso da sua ajuda para que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas. Jogue nos seus grupos de direita, grupos conservadores, bolsonaristas, cristãos, para que a gente possa alcançar o máximo de pessoas. Este canal, como outros de direita, sofre boicotes diários. E aí nós precisamos nos unir contra o sistema neste momento. Sem mais enrolação, vamos para a matéria de hoje. Vamos lá. Como a popularidade do governo Lula chega ao final de 2023? Veja o que dizem as principais pesquisas. Isso aqui é uma matéria, né, do Estadão que vai falar, que eu vou mostrar para vocês agora, que mostra a queda da popularidade entre seus próprios eleitores, tá? O Lula não está sendo rejeitado pelos bolsonaristas, isso aí já é naturalmente. Mas entre o seu eleitorado, ele perde muita força já em 2023. Segundo os principais institutos de pesquisa do país, rejeição do petista aumentou no decorrer do ano, enquanto que a aprovação diminuiu. Brasília. O primeiro ano do terceiro mandato do presidente Lula chega no final com o aumento da avaliação negativa da sua gestão na presidência da República. Os principais institutos de pesquisa atestaram que, ainda que a aprovação ainda seja maior, na maioria dos casos, a rejeição do petista aumentou, se aproximando dos índices positivos que registraram reduções. Nesta quarta-feira, dia 20, a nova pesquisa Genial Quaest atestou que o governo fechará o ano de 2023 com uma queda na avaliação positiva. O Instituto também perguntou aos eleitores qual nota de 0 a 10 que eles dariam para o primeiro ano de Lula. A avaliação geral dos eleitores ficou em 5,7. Outra pesquisa divulgada nesta quarta-feira foi a da Poder Data, que levantou que Lula perdeu apoio entre os grupos que garantiam a vantagem do petista nas eleições de 2022. O índice de aprovação caiu entre as mulheres e os mais pobres, aqueles que recebem até 2 salários mínimos e os que estão desempregados. As pesquisas elencaram alguns temas que poderiam ter colocado para o aumento da rejeição ao presidente. Segundo a Quaest, as críticas ao petista mais citadas foram, presta atenção, alta frequência de viagens, ou seja, as viagens do Lula e da Janje, aqui ó, alta frequência de viagem, as viagens que eles estão fazendo para fora do Brasil e não trazendo benefício nenhum para o Brasil, estão queimando eles diante do seu próprio eleitorado, os vermes que apertaram o 13 com força. E o fato do presidente não ter classificado o Hamas como grupo terrorista desde o início do conflito contra Israel. O IPEC mostrou ainda que quase metade dos eleitores não confiam em Lula e o Datafolha estimou 40% dos brasileiros não confiam nas declarações do petista. A Atlas Intel, por sua vez, atestou que os piores índices do governo estão no combate à corrupção e à segurança pública. Então, quando eu falo para vocês, pessoal, que este aqui, 2023, é o último ano desse desgoverno, é claro que eu estou falando com a fé que eu tenho em Deus, que o nosso Brasil pode melhorar, e também eu tenho fé na justiça brasileira, eu tenho fé nas pessoas de bem deste país que podem fazer uma mudança, tá? Que podem fazer uma mudança significativa. As pessoas de bem desse país já lutaram por esse país e conseguiram alcançar o nosso objetivo, que foi tirar a Dilma do poder, senão o nosso Brasil hoje seria muito pior, né? O Brasil já tem passado por muitos furacões, presidentes que a gente não gostava, ou que a gente não aceitava, ou que não teriam a mesma ideologia desses presidentes, já passaram pelo Brasil, furacões já passaram pelo Brasil, mas veio o Bolsonaro. E agora o povo brasileiro tem uma outra mentalidade para escolher presidentes, tá? Então daqui para frente, o nosso trabalho é trazer a verdade.
é fazer com que as pessoas se conscientizem do seu voto, que as pessoas não desistam do seu voto, tá? Muitas pessoas estão desistindo por causa das caixas mágicas, tá? Mas esquece isso, porque o nosso voto é importante, o seu voto é importante, né? O eleitorado é importante e fato é que a popularidade desse aí está caindo. É o último ano dele, tá? Vamos crer assim, tá bom? Vamos para a próxima matéria. Eu vou mostrar um vídeo agora da Gazeta do Povo, onde os comentaristas falarão exatamente sobre a rejeição de Lula. Vamos lá. Até Lula seja certo quando ele fala que o Congresso Nacional são raposas cuidando do galinheiro. A Lava Jato mostrou isso, que grande parte dos políticos nossos são corruptos, embora existam políticos honestos, dedicados lá também no Congresso Nacional. Agora, se o Congresso é a raposa cuidando do galinheiro, o que é Lula na presidência da República? Alguém condenado em 3 instâncias por corrupção e por lavagem de dinheiro. E que nunca é demais dizer, jamais foi absolvido, foi sim descondenado pelo Supremo, num movimento orquestrado em que, segundo alguns ministros do próprio Supremo, foi o Supremo que permitiu condições para que Lula voltasse ao poder em oposição a um bolsonarismo que, nas palavras mais uma vez de ministros, eles derrotaram o bolsonarismo. Então, a situação em que Lula foi solto, descondenado, são situações que hoje devem pairar debaixo da dúvida de todo mundo. Já pairavam para nós, a gente já contestava isso há muito tempo como um enorme equívoco, mas agora passa a ser talvez não mais um equívoco, mas algo intencional dentro de um orquestramento para que Lula voltasse ao poder em nome, segundo alguns ministros do Supremo da Democracia, mas na nossa perspectiva, em nome da derrocada moral e econômica. E essa perspectiva de derrocada moral e econômica é isso que se reflete na pesquisa. Quanto mais tempo o desgoverno Lula passa gerindo o país, mais a insatisfação e a desaprovação da sociedade crescem. Saíram essas pesquisas do IPEC, do Datafolha, e essas pesquisas mostram um crescimento da rejeição a Lula. Lula envergonhou e envergonha o Brasil diariamente no palco internacional ao passar pano para as atrocidades do Hamas, ao passar pano para ditadores como Putin, Maduro e Ortega. Lula ataca democracias como Estados Unidos e Israel, ele exalta ditaduras como a Venezuela, como Irã, e agora está em silêncio em relação ao conflito entre Venezuela e Guiana. Algo aí sim que ele poderia realmente mediar e não ter a pretensão de mediar o conflito entre Rússia e Ucrânia ou o conflito entre Israel e Hamas. Não é nenhum conflito, né? É um ataque desumano do Hamas a Israel. Lula já disse que o governo não vai cumprir também a meta de déficit zero. E como que isso impacta a sua vida? Isso impacta a sua vida, porque sem uma boa gestão das contas públicas, se a gente gasta mais do que a gente recebe, a gente aumenta a nossa dívida e isso aumenta os juros na economia doméstica, prejudicando a atividade econômica, renda e emprego. Isso vai jogar a nossa economia numa recessão. E nós temos hoje também o que talvez seja uma das piores crises de segurança pública da nossa história. Porque o PT não tem política de segurança pública. A política deles é criticar a polícia e passar a mão na cabeça dos bandidos. Exatamente. O ministro da lacração do Lula, o Flávio Dino, ele não conseguiu resolver a nossa crise, pelo contrário, ela veio se agravando. E ainda acabou premiado com uma vaga no Supremo Tribunal Federal, o que vai ser um grande retrocesso caso se concretize. E o pior de tudo, nós temos um governo revanchista, vingativo, que está perseguindo e retaliando contra os agentes da lei que combateram a corrupção durante a Operação Lava Jato. Não se fala mais, aliás, em combate à corrupção. Isso é algo que acabou no Brasil. E isso está refletido, inclusive, nessa pesquisa. 59% dos entrevistados reprovam Lula quando o tema é combate à corrupção, apesar de toda a tentativa de apagar os fatos, de apagar as provas da Lava Jato. Nós estamos praticamente aqui aguardando em suspense qual vai ser o grande escândalo de corrupção do governo Lula. E olhem para os números disso aqui. Já tem, né? Já tem alguns aí, mas estão passando o pano, estão lustrando, né? Prova a condução do governo Lula, uma variação aí de 35% para 43% das pessoas. 50% das pessoas dizem não confiar no que o Lula diz. Você consegue imaginar isso? Metade dos brasileiros sem confiar no governo. Isso é muito grave. Isso mostra o desgoverno em que nós vivemos hoje. E as 3 áreas, saiu uma pesquisa da Atlas Intel em novembro, é uma pesquisa agora do mês anterior, antes eu estava falando dessa pesquisa mais recente, mas é uma pesquisa do mês anterior, mostra um pouco disso, do porquê a reprovação. As áreas hoje que mais preocupam o brasileiro, em sequência, são
Em primeiro lugar, segurança pública. Em segundo lugar, combate à corrupção. E em terceiro lugar, a economia. Exatamente. Exatamente. Tudo que o Dallagnol falou aqui, eu assino embaixo, né? Nós estamos vendo, é o que eu falei pra você, acabei de falar pra vocês, acabei de analisar antes dele aqui o cenário atual do nosso país, né? Eu acredito que este ano aqui é o último ano deste sujeito que subiu a rampa, né? Mas tudo dentro da lei. Nós vamos descobrir alguma coisa. Como o Dallagnol falou, algum escândalo muito grande vai surgir no próximo ano, tá? Nada que está em oculto que não venha a ser descoberto. A palavra de Deus diz isso. Vamos para as próximas matérias. Vamos lá. Lula e Janja, STF e Quaquá esbofeteiam a justiça e a inteligência dos brasileiros, né? As ditaduras tornam tudo passível de interpretação subjetiva e amaciada para os ditadores ou amantes e amados dos ditadores. Aqui é uma coluna do Adrilles Jorge que eu vou ler para vocês rapidamente. Um tapa na cara deveria ser uma agressão inquestionável. Um crime inquestionável, passível de processo, cassação de mandato, mancha na carreira, na vida do agressor. Mas não é assim em uma ditadura. As ditaduras tornam tudo passível de interpretação subjetiva e amaciada para os ditadores ou amantes e amados dos ditadores. É com isso que conta o deputado Washington Quaquá, vice-presidente do PT, quando mete a mão na cara do colega esbofeteado Messias Donato. Se há uma ditadura de opinião única, chefiada pelo STF, que literalmente interpreta a lei à sua conveniência para censurar, perseguir e prender quem seria. E se o governo federal petista e os seus asseclas é protegido por esta ditatoga, por que se preocupar com a lei? Washington Quaquá e a homofobia do bem. A lei está com ele, Quaquá. Mesmo os jornalistas que adulam a ditadura podem dar uma outra manifestação de fingimento civilizado, mas no fim vão convir mais para o pronome mas, em que vão relativizar a bofetada. E já relativizaram, né, pessoal? Já relativizaram, né? A bofetada que ele deu ali no deputado estão em silêncio, né? Eu não vi nenhuma nota do governo, do desgoverno Lula, eu não vi nenhuma nota dos ministros do Lula perante a isso, né? Ontem, vocês viram que aconteceu uma tragédia, né? A Choquei, que é uma página que espalha fake news o tempo todo e que é amicíssima do desgoverno, né? Trabalha, inclusive, em colui com o desgoverno, causou, né, não vou falar a palavra porque senão a partida de uma moça deste plano para outro, né, e foi trágico o desfecho. Ela mesma tentou contra a sua própria vida, por causa de uma mentira que foi espalhada por essa página. Vocês conhecem essa história muito bem. Bom, alguém tem que pagar por isso, alguém tem que ser preso nessa história, senão o Brasil virou uma bagunça mesmo, né? Mas enfim, os ministros, né, os puxadinhos do PT, né, a patota do PT, os companheiros já começaram a conversinha de novo de PL da censura. Eles querem a todo custo calar a nossa voz porque a gente traz a verdade. Eles querem a todo custo, eles acham qualquer coisa para poder, né, regulamentar as redes sociais, que é o sonho deles, é o sonho de qualquer ditador, é regulamentar as redes sociais. Em todo o país ditatorial, as redes sociais são fechadas, tá? E aqui no Brasil eles querem fazer a mesma coisa. Se Deus quiser, nós vamos frear isso antes de ir adiante. Nós vamos conseguir vencer essa batalha. Nosso Congresso vai trabalhar pelo povo brasileiro. Vamos ver então a matéria que diz justamente sobre o falatório dos ministros que não fazem nada pela população, tá? Mas querem calar boa parte da população que traz a verdade ao país. Silvio Almeida usa caso da Choquei para pedir regulação das redes sociais. Isso aqui já era previsível, tá? No caso da Janja lá,
do hacker, né? Que até hoje não se sabe mais, ninguém fala mais nada. Já calou já o negócio do hacker. Era só para falar sobre PL da censura, sobre regulação das redes sociais, tá? E aí, este caso dessa jovem, ao invés do governo mandar uma nota, né, repreendendo ou mandar investigadores ou Polícia Federal bater na casa do sujeito que é dono dessa página, não. Eles querem regulamentar a internet. A prioridade deles é calar a nossa voz, é calar a nossa boca, tá? Silvio Almeida usa caso da Choquei para pedir a regulação das internets. Dono do perfil que fez difamação contra a Jéssica Canedo é apoiador de Lula. Então essa moça aqui, muito linda, infelizmente não vai passar o Natal com sua família. Sua família está destroçada. Meus sentimentos a essa família, que neste momento eu não consigo nem pensar o que eles estão sentindo, né? Muita dor, muita dor. O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, usou o caso de tirada de vida de Jéssica Canedo, vítima de difamação do Choquei, para pedir a regulação das redes sociais. Abre aspas. Ó a conversinha. A regulação das redes sociais torna-se um imperativo civilizatório, sem o qual não há falar-se em democracia ou mesmo em dignidade. Fecha aspas. Conversar, qualquer um conversa, mas ajudar a família dessa jovem, será que o ministro dos Direitos Humanos vai ajudar esta jovem, mesmo ou ele só quer calar a minha boca? Ou ele só quer desligar o meu microfone? Será que eles estão preocupados em ajudar a família? Será que o direito dos manos está preocupado com o direito desta família? Ou com o direito do dono da página da Choquei? É impressionante, né, pessoal? Vamos ver outra matéria sobre isso. Ministra de Lula culpa a falta de responsabilização das redes pela menina ter tirado a vida. Durante 22 anos, estudante de 22 anos tirou a vida. Depois de suposto affair com Whindersson Nunes ganhar destaque com divulgação no Choquei. Ao lamentar a tirada de vida de Jéssica Canedo, a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, que eu nunca tinha ouvido falar em matéria, que apareceu agora, disse que a morte da jovem ocorreu em virtude da irresponsabilidade de perfis nas redes sociais e da falta de responsabilização das Big Techs. Moradora de Minas Gerais, a estudante de 22 anos tirou a vida depois do perfil Choquei divulgar a informação segundo a qual a mulher e o comediante Whindersson Nunes estavam em um relacionamento amoroso. Eu só quero saber uma coisa, autoridades aí, autoridades das minorias, eu queria saber de vocês, se vocês vão fazer alguma coisa contra esse camarada, porque até hoje ele tá solto. Ele tá solto. A Polícia Federal não foi invadir a casa dele. Não bateu lá às 6 horas da manhã pra tirar ele da cama. E aí, vocês vão fazer alguma coisa ou não? Vai ser responsabilidade ou ele vai ganhar mais engajamento nas redes sociais? Porque eu sei que o intuito de vocês, dessa corja podre da esquerda, é calar nós aqui que trazemos a verdade. O intuito dessa corja podre é que nós venhamos a nos calar, a nos silenciarmos, com medo de sermos tolhidos. Mas uma coisa que vocês não têm é o povo. Nós temos o povo ao nosso lado. E se o povo precisar sustentar a nossa carreira e a nossa voz, o povo brasileiro vai fazer isso. A gente não precisa de vocês pra nada. Desgoverno vagabundo. Quá, 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 gritando viadinho pro Nicolas Ferreira. Fico imaginando se fosse alguém da direita gritando isso para qualquer petista, para qualquer pessoa. Mas tudo bem, vamos lá. Aí ele fala, vou te representar no Conselho de Ética. Petista falando em ética. Daí já entra uma outra discussão. São vários debates aqui que a gente pode fazer. Há um vídeo de uma hora. Então ele grita viadinho, dá um tapa na cara e logo antes ele tá falando que vai representar o agredido, né, e o pessoal no Conselho de Ética. Quem foi agredido, né? O Donato lá. Messias Donato, né? Donato Messias. Eu tô sempre trocando o nome desse senhor. Messias Donato. Tinha que ter dado outra na cara dele.
Ah, Marco, mas se desse outra na cara tinha que ter dado um murro na cara dele, né? Pra mim É o que eu falei aqui, né? E eu volto a dizer que se ele tivesse encostado a mão em um cara lá que fosse mais cabeça quente, o cara não queria nem saber o que ia acontecer com ele, com o mandato dele. Ele ia retrucar. é assim. Se ele tivesse dado, a imprensa cairia como, né, um bando de hiena em cima desse deputado federal, falando que ele essa confusão é um absurdo, que isso nunca poderia acontecer, que eles estimularam a violência e receberam a violência. Lembra que a gente fala do método da esquerda? Eles dão um tapa na cara, se você reage, daí eles se vitimizam e falam: meu Deus, não, que isso? Violento. Vocês cometeram a violência primeiro, ao xingar o Lula, nós apenas não aguentamos. A gente agiu de maneira justa. É exatamente assim. Proporcional. Exatamente. Esquerdista é assim. Se a gente vivesse num país decente, esses atos isolados da esquerda, eles seriam objeto de execração. Esse cara seria caçado em 2 semanas. E a gente, né, conseguiria restabelecer algum clima de normalidade institucional. Mas hoje o país tem tudo menos normalidade institucional. A gente tem um Supremo ditador. Se cair no colo do Supremo Tribunal Federal, como é que eles vão decidir? E olha como eu estou falando das causas dos problemas aqui. A sobrevivência e a manutenção de deputados como o Quaquá só existe por conta da Globo. Só existe por conta da imprensa. E vocês viram a matéria que saiu na Globo? Eu não vou trazer aqui que eu não gosto de estar dando ibope pra essa gentinha, né? Mas eles colocaram bem claro lá que eles falaram que o Quaquá parece um bolsonarista que caiu numa tinta vermelha. Olha só onde vai a insanidade desta imprensa para puxar o saco desse desgoverno. Impressionante, né? Falar que ele tá parecendo um bolsonarista porque é agressivo. Ai, meu Deus. É a imprensa que ia criar um alarde se o Messias Donato lá tivesse revidado. Como ele não revidou, a imprensa vai deixar aquilo meio que numa situação de panos quentes. E vida que segue. A gente tem um problema muito sério aqui no Brasil, né? É a imprensa. É o Supremo Tribunal Federal. Que se caísse no colo de um Flávio Dino, pode cair, né? Amanhã pode cair. Ele vai falar: o ódio promovido pela extrema-direita gera... Exatamente. Né, às vezes, né, uma situação tão insustentável que o Quaquá ele se sentiu ameaçado. É sinistro. E aí ele vai falar assim: essa agressão aí é só da cabeça de bolsonarista. É sinistro falar isso e ficar conjecturando sobre o que pode acontecer num sistema podre e o sistema onde tudo acontece ao contrário. É a indecência a indecência reinando completamente sobre todos nós. Triste, né? E a indecência, ela se perpetua por meio da imprensa corrupta, por meio da imprensa extrema, por meio do consórcio midiático, e ela ganha força e tem poder de autoridade ainda maior com o Supremo Tribunal Federal. Hoje o Supremo Tribunal Federal é o órgão que instrumentaliza a violência de classes, ou entre as pessoas, entre as famílias, entre cidadãos brasileiros. Porque eu não duvido que se chegar a qualquer caso desses no colo de ministro do Supremo Tribunal Federal, ele vai decidir dessa forma. Ele vai falar: também provocou. E isso me leva a uma segunda parte rápida da análise que a gente está olhando aqui, que mostra a resposta do deputado federal. Ele chora na tribuna, com a voz embargada, ele fala que se sente ameaçado pelo Quaquá.
Ele se sente ameaçado, alguma coisa pode acontecer com ele por conta do Quaquá. Eu quero que o Quaquá seja cassado. Ele deve ser cassado. Se houver regimento interno ainda na Câmara dos Deputados, o Quaquá será cassado. Não pode subsistir ato de violência. Porém, também é verdade, e agora abram os seus corações e as suas cabeças para mim, por favor. Tem um pouco de ironia no tratamento que um deputado federal petista concede a um deputado do Partido Republicanos. Republicanos que votou com a base governista. Republicanos que não denuncia a ditadura do judiciário, salvo raríssimas exceções. Republicanos que tem de tudo lá, mas que está fazendo o jogo do Lula e do PT, que está aprovando pautas legislativas do Lula e do PT. É o que eu vou falar de novo pra vocês, que eu sempre falo aqui. A mesma coisa que aconteceu com Deltan Dallagnol, que aconteceu com o Moro e que aconteceu com esse deputado. Nós temos que parar com essa historinha de querer colocar num pedestal, porque ele levou um tapa e tem que lembrar do partido que ele é, do Republicanos. É isso que o Marco Antônio acabou de falar e que eu assino embaixo. Tem que tomar muito cuidado em endeusar e limpar a ficha dessas pessoas. Vocês viram o que o Moro fez. Dallagnol também. Na hora que foi pra ajudar o Brasil e o governo Bolsonaro, deu pra trás. Então, olha só. Injustiça a gente não aceita com ninguém. Mas nem com petista. Se fosse um petista que tivesse levado um tapa na cara ali, as pessoas que buscam justiça certamente ficariam ali horrorizadas. Não, tá acontecendo isso no Congresso? Mas foi um cara do Republicanos, que eu não acho que se considerem nem de direita. E aí já se torna, já limpa a ficha dele, já é... Temos que parar com isso, tá? Justiça é uma coisa, a gente tá buscando justiça aqui nesse caso, tá? E a pessoa em si é outra coisa. Esse é um tapa na cara de vocês, subservientes, sabujos, capachos, Isso mesmo. que se acham muito espertalhões. Isso O mesmo. choro é só uma demonstração de fraqueza da alma, falta de caráter, espírito quebrado, de uma pessoa fraca, de uma pessoa que toma um tapinha na cara e chora que nem um bebezão. Tosco. Me irrita. O Zerrão falou, antes da gente entrar aqui, que eu odeio quem chora em público. O Donato, Messias Donato, chora no banheiro, irmão. Chora no banheiro da sua casa, num banho bem gelado. Sozinho, de preferência. Nem perto da sua mulher. O inimigo. Não me envergonhe. Existe uma ditadura do Supremo hoje no Brasil e eles se refestelam quando eles veem você chorar por causa de um tapinha na cara. O Daniel Silveira está preso. O Paulo Figueiredo e o Constantino estão sem passaporte. Conta bancária congelada. Canal derrubado. A Lua dos Santos tem conta derrubada do Instagram. Está na 37ª conta dele derrubada do Instagram. Você está de brincadeira comigo? Vai chorar agora porque levou um tapinha na cara? Ou vai acordar para a ditadura do Judiciário e do Supremo Tribunal Federal que a gente está vivendo no Brasil? E o seu partido também? Bando de cara de pau. Pode contar conosco, aliados de ocasião, para defender a cassação do Quaquá. Mas deixa de ser um covarde sabujo que chora porque levou um tapinha e na hora de se posicionar sobre os temas mais importantes desse país, que envolvem Barroso, Gilmar Mendes e agora Flávio Dino, eu quero ver você se posicionar sobre isso. Porque se você chora por causa de um tapinha, você não vai falar e você não vai denunciar. Ditador de toga. Por isso que eu fico nervoso quando o cara chora em público. Ele mostra uma fraqueza de espírito que denuncia a sua covardia. Qualquer cara que chora numa tribuna por causa de um tapinha é o primeiro a denunciar o vizinho numa ditadura. Ouviu? Donato Messias, Messias Donato. Conte conosco para caçar o Quaquá. Pode não ser caçado, mas a gente pode contar com você
para impedir o Alexandre de Moraes para a CPI do abuso de autoridade e com seu partido? Pois é, pessoal. Pois é. É complicado, né? É complicado. A opinião do Marco Antônio é que ele demonstrou fraqueza para o inimigo, né? Por isso que ele ficou tão nervoso, talvez por isso que ele ficou tão alterado. E eu quero saber a opinião de vocês agora. O que vocês acharam dos comentários do Marco Antônio? É o que você falaria também? Te representou? Coloca aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você, sua família, a nossa nação e todos aqueles que lutam. Continuam lutando por um Brasil melhor. Antes de terminar, tá? Eu tenho um novo projeto, é o Verdade News, canal Verdade News. Qualquer um desses quadradinhos que você clicar aqui, você vai estar me ajudando. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Tchau, tchau.